Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal e é mais um dia que a mídia tradicional brasileira, a mídia podre, a mídia grande, seja lá como vocês chamem, está atacando e espalhando fake news sobre o Bolsonaro. E dessa vez foi uma, quando não é uma bem escrota, né? Mas essa eu acho que foi particularmente bem escrota. Saiu uma notícia dizendo que o MEC, que agora é comandado pelo governo Bolsonaro, pelo ministro Ricardo Vélez, se eu não me engano, agora o nome dele, saiu um editorial lá dizendo que livros didáticos que serão entregues às crianças do ensino fundamental vão ter alguns critérios diferentes. Por exemplo, antigamente você tinha um livro que você não podia ter erros de português naquele livro. Se tivesse erros de português, erros gramaticais, aquele livro seria excluído do acervo que o governo federal iria comprar. Segundo a imprensa, o Bolsonaro tirou essa requisição. Agora os livros podem ter erros ortográficos, erros de português. Você acredita nisso, meu amigo? Foi essa notícia que eu li. Quando eu olhei assim, eu falei, caraca, não é possível. Não é possível que o Bolsonaro tenha aprovado uma coisa dessa. E isso não foi a única coisa que eles reclamaram, não. Falaram que não precisa mais ter referência bibliográfica, que agora o cara pode escrever o que ele quiser, que o governo vai comprar, não precisa de referência bibliográfica nenhuma. Segundo a mídia, foi decisão do Bolsonaro. O Bolsonaro falou que não precisa mais de referência bibliográfica, pode ter erro de português. Então, eu listei aqui os principais pontos que a mídia estava espalhando, dizendo que o Bolsonaro mudou nesse plano de educação, nesse acervo dos livros didáticos, que eu vou desmentir para vocês que não teve um ponto, na verdade teve apenas um ponto que não foi uma fake news. Todos os outros que eu vou listar aqui agora foram todos fake news, ou erros de interpretação por parte da imprensa, ou foi por canalice mesmo. Eu aposto que foi por canalice, mas vocês decidem. O primeiro eu vou dizer que é o que está em concordância. Antigamente você não podia ter publicidade nos livros didáticos, era uma regra, e agora o Bolsonaro tirou essa regra. Agora você pode ter publicidade. Eu não sei exatamente o que isso significa, que tipo de publicidade poderia ter em um livro de matemática do 5º ano, e um livro de português e um livro de história. Esse é o ponto que a mídia falou que o Bolsonaro fez, que realmente ele fez. E de agora em diante, todos esses pontos que eu vou listar aqui foram todas fake news contra o Bolsonaro. O primeiro tema foi sobre referências bibliográficas. De acordo com a imprensa, o Bolsonaro falou que os livros não precisam mais ter referências bibliográficas. E eu vou dizer aí como é que começa a manipulação da fake news. Em 2019, nesse plano, né, para os livros didáticos, ou seja, no governo Temer, estava escrito da seguinte forma: serão excluídos os livros didáticos se eles não incluírem inclusão de referências bibliográficas e indicação de leituras complementares. Ou seja, se não tiver a inclusão de referências bibliográficas, o livro será excluído. Este item foi tirado do plano do MEC de 2020, ou seja, do governo Bolsonaro. Daí o que a mídia faz? Meu Deus, o Bolsonaro não quer mais referências bibliográficas. Quando na verdade está escrito aqui, só que em outro item, mas na mesma seção. Apresentar fontes fidedignas na citação de textos e mapas. Vocês entenderam? Apenas pulou de um ponto para o outro. No plano de 2019 do governo Temer, estava item F, inclusão de referências bibliográficas. E agora no do governo Bolsonaro, em 2020, está aqui, item J, apresentar fontes fidedignas. Ou seja, uma bibliografia. Mas o que a imprensa noticia? Bolsonaro não quer mais referências bibliográficas. Você está achando que foi só isso? Então está aqui o outro ponto que a imprensa listou. Isenção de erros. Segundo a imprensa, o Bolsonaro agora vai permitir que os livros didáticos contenham erros gramaticais, erros de leitura, seja lá o que for. Daí eu vou falar aqui para vocês, em 2019, o item E estava: os livros têm que conter isenção de erros de revisão e ou impressão. Isso no de 2019, do governo Temer. Daí esse item foi excluído do plano do Bolsonaro, mas foi passado para outro item da forma seguinte: apresentar linguagem e terminologia corretas e adequadas ao estágio de desenvolvimento do cognitivo dos estudantes, ao desenvolvimento do vocabulário e dos conhecimentos linguísticos. Ou seja, apresentar linguagem e terminologia corretas. O que significa isso? Não é a mesma coisa que não conter erros? Ele exclui um item, fala de uma forma diferente no outro item, significa que eles estão de fato trabalhando num projeto, não estão só copiando e colando, mas a imprensa vê que ele excluiu um item
e simplesmente noticia de que agora os livros podem ter erros, e tá toda a esquerda no Twitter enlouquecida dizendo agora que esse é o governo Bolsonaro, que agora não vai mais ter referência bibliográfica, agora os livros vão vir com erro de português. Esse é o nível da esquerda brasileira, esse é o nível da mídia nacional do Brasil. E você acha que acabou por aí? Vamos passar para o próximo tema, então. Diversidade. De acordo com a grande mídia, o Bolsonaro não vai mais abordar diversidade nos seus livros. E o que estava no plano do Temer de 2019? Estava o seguinte trecho: você não pode desconsiderar a diversidade cultural, social, histórica e econômica do país nos textos. Você não pode veicular estereótipos e preconceitos de condição socioeconômica, regional, étnico-racial, de gênero, orientação, blá 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 blá. E daí, esse item foi excluído do plano do Bolsonaro e foi passado para outro item da seguinte forma: esses livros didáticos devem formar leitores fruidores capazes de reconhecer diferentes maneiras de ser, pensar, reagir, sentir e pelo confronto com o que é diverso, desenvolver uma atitude de valorização e de respeito pela diversidade. Isso está no plano do Bolsonaro. Ele tira de um item e passa para outro com outras palavras. Mas não, agora o Bolsonaro vai matar todos os gays. Só faltava eles terem colocado isso lá na matéria lá que eu li. E ainda tem mais aqui no plano do governo do Bolsonaro: estar livre de estereótipos ou preconceitos de condição socioeconômica, orientação sexual, idade, linguagem, religião. Tá tudo aqui. Que os livros didáticos devem coibir esse tipo de ato. Você não pode discriminar alguém. Os livros devem prezar pela formação do conceito do leitor, dos alunos, para que eles tenham tolerância à diversidade. Tá tudo aqui no plano do governo do Bolsonaro. Mas segundo a grande mídia, o Bolsonaro excluiu isso completamente do material. Você acha que acabou? Ah, meu amigo inocente, vamos lá. Agora o assunto é mulher. Eu acho engraçado que eles tratam de mulher, mas não tratam de homem, como se mulher não fosse um ser humano. A mulher é algo de outro mundo, né? Então, no plano de 2019 do Temer estava o seguinte: você não deve promover negativamente a imagem da mulher, desconsiderando sua participação em diferentes trabalhos, profissões, tal. Ou seja, se o item tiver uma promoção negativa da imagem da mulher, o livro será excluído. Isso no governo Temer. Daí, novamente no governo Bolsonaro, agora no plano de 2020, foi excluído esse item e colocado com outras palavras em outro item. A obra deve conter promoção positiva da imagem da mulher, assim como a imagem de afrodescendente, considerando sua participação em diferentes trabalhos, profissões, espaços de poder, valorizando sua visibilidade e protagonismo social. Tá tudo aqui no plano do governo do Bolsonaro. Tá tudo aqui, mas de acordo com a mídia, o Bolsonaro agora vai discriminar a mulher. Ele tirou do Plano Nacional de Livros Didáticos a defesa da mulher. Tá tudo aqui, só que com outras palavras em itens diferentes. Ele exclui um item e coloca em outro lugar. Daí a imprensa fala que, na verdade, ele excluiu as mulheres, os gays, os negros, as referências bibliográficas. É ridículo, meus amigos. É com esse tipo de imprensa que a gente está lidando aqui. Esse é o nível da esquerda brasileira. E para finalizar esse vídeo, o último item, que trata dos quilombolas. Tem um item em cada plano de governo que esse eu sinceramente nem entendi qual foi a manipulação. Tava lá, em 2019, no plano Temer: serão excluídas as obras didáticas que não contenham diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. Isso está no plano do Temer e no plano do Bolsonaro. Não serão aceitos os livros que não contiverem diretrizes nacionais para a educação escolar quilombola. Resolução tal. Tá copiado e colado esse item. Mas eles colocaram na internet, na grande mídia, de que o Bolsonaro não vai agora mais atender os quilombolas nos livros didáticos para as crianças do ensino fundamental. Vocês percebem o absurdo que tá isso aqui, meus amigos? A quantidade de fake news que é espalhada todos os dias sobre o governo Bolsonaro. E eu vou dizer uma coisa: esses itens aqui, essa pesquisa que eu fiz para poder fazer esse vídeo, para mostrar para vocês, não foi algo fácil de se achar. Os sistemas do governo, eles são difíceis de se manusear, é difícil de você achar alguma coisa. É óbvio que a imprensa já está acostumada, já está lidando com isso há anos, há décadas. Eles já sabem onde procurar cada coisa.
Mas para pessoas como eu e como você que se interessaram relativamente há pouco tempo pela situação do país, eu no caso desde 2012, 2013, eu ainda tenho muito que aprender a saber como é que o governo se comunica, aonde são postados os editais, porque o brasileiro ele está acostumado a ver as manchetes. Aparece ali no site do Estadão, no site da Folha, Bolsonaro exclui gays do Brasil. Daí a pessoa vai, ó, isso aqui, aí compartilha, não lê a matéria, não sabe do que se trata, não sabe se a informação é verdadeira. Esse aqui foi um exemplo claro, meus amigos, de fake news da imprensa, eles mentindo descaradamente. Porque tem uma galera que é mais descrente quanto ao papel da imprensa, né, de que eles não fazem fake news, talvez eles noticiem uma coisa errada. Eu tenho um amigo que é assim, que ele acha que a imprensa não coloca mentira na internet. Isso sim é uma mentira. Eles colocam e muito. E o governo Bolsonaro tá aí para mostrar isso. É uma fake news atrás da outra todos os dias. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Muito prazer, eu me chamo Renan França, vocês fiquem com Deus e até mais.